Nós vamos passear entre o sucesso mundial da visita de Lula aos Estados Unidos, da viagem como um todo, que é viagem de negócio e tudo mais, e também alertar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil na mesma hora, no mesmo dia. Essa questão da relação de Vorcaro com Ciro Nogueira, né? Então ele pagava o aluguel dos apartamentos de Ciro Nogueira, Brasília, Rio, São Paulo, o cartão de crédito dele é liberado. Já viram que aquele político liberava para a própria esposa 40 mil por mês. Então Ciro talvez fosse mais do que uma esposa, porque a relação financeira era meio libidosa, né? Pagava todas as contas dele, o cartão dele era liberado, pagava todos os aluguéis, todos os restaurantes, todas as passagens aéreas. Então, qual é o risco que Vorcaro corre, no meu entender? Porque Ciro Nogueira não é de confiança, certo? É de Ciro Nogueira pedir a separação e morder metade do patrimônio dele, porque tem todo direito, o Brasil é testemunha, que a dependência afetiva, econômica, financeira, estrutural, bancária, política, era total. Até porque eu não conheço, e veja, enquanto casal, vejo o nível de confiança, né? Vorcaro, como pagão, entregava uma emenda para Ciro Nogueira, que praticamente quebrava o Brasil, e Ciro Nogueira apresenta a emenda ipsiliter. Eu acho que a maior desmoralização que a República Brasileira viveu foi isso, certo? Um documento vindo de fora de um conglomerado financeiro é apresentado no Senado sem mudar nenhuma letra. O banco já estava se quebrando, certo? Já estava quebrado. Então, os CDBs, todo mundo teria direito de receber do governo, de nós, até 250 mil. Aí Ciro Nogueira apresenta o projeto relâmpago, passando para 1 milhão. Ia ser um senhor prejuízo, tá certo? Então, Ciro Nogueira deverá pedir litigioso nessa separação de Ciro Nogueira com o Vorcaro. Tá certo? Aí chegando agora em Lula, para vocês verem, Lula chegou lá, não deu continência para a bandeira americana, falou em português o tempo todinho, chegou lá para uma reunião de 1 hora, demorou mais de 3, nenhum jornalista foi embora, todo mundo ficou esperando, de Fox a CNN, a quem vocês pensarem. Trump é que ficava tentando tirar um lasquinho numa observação ou outra de Lula. E Lula foi logo nos pontos nevrálgicos, né? Foi 1 hora geral, 1 hora de terras raras e 1 hora do crime organizado no Brasil, discutindo de igual para igual. Não como vira-lata, como os três Bolsonaros se comportaram o tempo todo como vira-lata. Flávio, Eduardo e Jair. Tá certo? Já queriam trazer as bombas atômicas direto para o estado deles, para o Rio de Janeiro, que é governado pela direita há mais de 40 anos aí. Queriam doar as terras raras e queriam que as forças americanas usassem a desculpa do crime organizado para vir para aqui. Eles sabendo, já que o mundo todo sabe, que praticamente o maior exportador de entorpecentes em 2025 foram os Estados Unidos. Quer dizer, os outros países também vão ter o direito de entrar nos Estados Unidos por essa proposta de Flávio. Tá certo? Então tem que ver que o governador do Rio fez, tá certo? E no fim, quem precisava sofrer aquilo que ele fez na PEN no alemão era ele mesmo, pelas relações dele com o Comando Vermelho, com a milícia. Aí, o próprio governador do Rio, o secretário de Segurança, o senador que é Flávio, o pai do senador Bolsonaro, todo mundo pedindo para ele invadir o Rio de Janeiro, que era governado por eles via as facções, certo? Via TH Joias, via Bacelar, via todo mundo aí, tá certo? Então, em momento algum Lula abriu mão da autonomia e da independência do Brasil, tá certo? Não se colocou de quatro que nem eles, tá certo? Até porque esse bando de bolsonaristas é um bando de falsos, tá certo? Um bando de entreguistas. Todos são da direita ou da extrema direita. Então, falou ladrão, o que é que você pensa aí? Independente da região, independente da época, você pensa centrão, certo? Mesmo eu do Nordeste, você do Sul, do Sudeste, de Santa Catarina, né, que tem 80 presos, só prefeito. É um absurdo, minha gente. Fora os vereadores, fora os secretários, fora tudo, tá certo? E, inclusive, Flávio, agora nessa nova pesquisa, exigiu que tirasse o nome Bolsonaro também nas pesquisas, tá certo? Ele está pensando até em adotar o nome da mãe,
se continuarem querendo ligar o nome dele ao nome de Flávio Bolsonaro. Ele quer botar o nome Nantes Braga, que é o sobrenome da mãe. Só que a mãe, quando era candidata a vereadora, ela usava o sobrenome Bolsonaro. E mesmo nessa última vez que foi derrotada, ela usou o sobrenome Bolsonaro. Tá certo? Então, isso aí é o que Flávio está fazendo. E Flávio agora está sendo ligado diretamente a Ciro Nogueira. Tá certo? Por quê? Worcaro, tudo a ver com o BRB. A mansão dele foi comprada como se fosse um capital virtual, que nem Elon Musk. Elon Musk não compra Coca-Cola, não comprou o X só com os números, mas são números abertos e o mundo vê. Então, até agora, dessa mansão de Flávio, certo? De onde vieram esses 6 milhões? A Polícia Federal já está com o dedo em riba, pode ser que chegue, tá certo? Até porque foi capital virtual. Vocês já viram? Você escreve um número num papel, e outro papel, e outro papel, numa escritura, e compra uma casa. Agora, onde esse dinheiro, a moeda sonante foi depositada? Em qual mala ele foi carregado? Tá certo? Até porque Ciro Nogueira ia ser o vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro, porque se ele tinha a chave do Banco Master, e de cara o Banco Master iria ou ser o ministro da Economia, ou indicar, como André Esteves indicou Paulo Guedes. Paulo Guedes era o ventríloco de André Esteves, tá certo? Flávio também, só que Flávio é mais sabido do que Bolsonaro, ia querer uma chavezinha do Banco Master também, tá certo? Então, tem essa dúvida aí todinha para ser levantado agora, tá certo? Até porque a gestão deles no Rio de Janeiro, em São Paulo, é toda uma gestão assim que é aberta para tudo que não presta. Então, se você vai em São Paulo, esses escândalos em São Paulo agora é o Centrão. Nos escândalos do Rio é o Centrão. Se você vai para o Amapá com a Alcolumbre, é o Centrão. Se você vai com Acre, com o governador que foi preso, tudo é o Centrão. Certo? E na casa de Ciro Gomes, a polícia agora pegou mais os 19 milhões, além dos carros, das motos, 19 milhões. Vejam o que é que o Congresso Inimigo do Povo fez nos últimos anos. Tá certo? No último ano de Bolsonaro, no primeiro ano de Lula. Então, antes, quando a polícia aqui em Pernambuco pegava terra dos plantios, daquele matinho verde, certo? Já desapropriava e ia para a reforma agrária. Quando era pego um carro, pegava a polícia, já usava aquele carro no combate ao crime. Agora não. O Congresso Inimigo do Povo revotou essa lei para a lei antiga. Quer dizer, esses bens de Ciro Nogueira que foram pegos agora, a justiça só vai poder fazer alguma coisa quando o processo acabar daqui a 100 anos, ou nunca, se não acabar nunca, o que é mais provável, tá certo? Então, o capital também. O governo pegava esse dinheiro, ou ia para o cofre da justiça, ou ia para o cofre da União e já ia sendo usado. Agora não, o dinheiro vai ficar retido e separado. Tudo por causa do Congresso Inimigo do Povo, para piorar tudo que estavam fazendo e agora ainda estão fazendo pior. Tá certo? Até porque toda essa contabilidade, tudo isso que foi pego na casa de Ciro Nogueira não vai poder ser usado pela justiça, nem vai poder ser destinado pela justiça. E objetivamente tudo isso aí é oriundo de crime. Cara, o cara não pagava nada. Isso é de uma coisa. Como vocês já sabem, ele é o sucessor de Janene. Então ele já pegou de todas as construtoras, quer dizer, cada partido ficava ligado a uma construtora. Ele era ligado à Odebrecht, mas todo mundo se ligava a todas as construtoras. Então, isso é o que ele recebia da unidade operativa chamada Worcaro. Imagina o tanto de dinheiro que ele não tem. Então, esses 100 milhões de Flávio estão sendo rastreados agora, para saber se teve esse dinheiro, de onde ele veio. E se esse dinheiro foi pago pela mansão, ele foi entregue aonde? A Polícia Federal quer esclarecer essas duas coisas. O que Flávio tem para oferecer é número num papel, número num registro feito num cartório amigo dele. Os números estão lá, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, certo? Então, está sendo comprado mansão com dinheiro fantasma, dinheiro que não existe, chamado capital virtual. Tá certo, gente? E para encerrar, a morte de Juscelino Kubitschek pela Comissão da Verdade, pela investigação de mortes e desaparecidos, chegou à conclusão que foi efetivamente assassinado dentro daquela Operação Condor, onde os militares eliminaram qualquer líder brasileiro que pudesse ascender ao poder.
Jango, o próprio Carlos Lacerda, Juscelino